Olá, tudo bem? E vamos falar agora novamente sobre o direito condominial. O tema é polêmico, sei que vai causar bastante desconforto, mas é uma realidade que existe, que é o seguinte, tá? Vaga em condomínio, tamanho da vaga, tá? De uma forma bem compilada, a realidade é o seguinte: quando você compra um imóvel num condomínio, tá? Na matrícula do imóvel, ele vai estar lá disposto o tamanho da sua vaga de garagem. Eu não entendo o tamanho de carro, tá? Mas normalmente você vai ter lá direito ao uso, ou se for propriedade particular, de duas vagas, vamos supor, e normalmente ela fala vaga para o carro de tamanho pequeno, médio ou grande. Além disso, eles colocam a metragem das vagas, né? Então vamos colocar, hipoteticamente, num caso que a pessoa mora no condomínio, tem direito ao uso de duas vagas, sendo uma vaga pequena e uma vaga média, tá? Isso ocorre na grande maioria dos condomínios, principalmente os antigos, porque não tinha muito desses carros, dessas SUV de hoje em dia. A grande batalha que está ocorrendo hoje, e o grande problema nos condomínios é o seguinte: o Alexandre comprou um imóvel no condomínio. Muitas vezes não se atentou ao tamanho das vagas. O Alexandre muda e ele tem duas SUVs. O que vai acontecer? Logicamente, se eu paro uma SUV atrás da outra, que é via de regra, não cabe. Um carro vai ficar com uma parte dele extrapolando esse meu limite de vaga, né? Isso daí a gente está vivenciando muito, 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 muito. Principalmente nos condomínios mais antigos, tá? Tipo, condomínio com mais de 10, 15 anos, qualquer pessoa, se tiver um dia curiosidade de passear pela garagem, a pessoa vai ver que, olha, que a quantidade de carro que está extrapolando aquela faixa de limitação que é o espaço que essa pessoa tem, comprou, está pagando por isso, né? E o que se faz, né? Infelizmente, se a gente for respeitar o que está na regra condominial, na lei, né, não tem outra forma. Quem comprou um apartamento com direito a duas vagas de garagem, vamos supor, que totalizando o seu espaço de 6 por 3 e quiser comprar dois carros que extrapole isso, não tem outra forma. O síndico é obrigado a multar, advertir, né? Primeiro advertir, multar. Se a pessoa não solucionar isso, entrar com uma ação judicial, muitas vezes obrigando a pessoa ou não entrar mais com aquele carro, ou até mesmo, se for um condomínio que é reincidente, até mesmo pode, no caso extremo, ser considerado um condomínio antissocial. O uso da garagem, se o condomínio coloca que a pessoa, a memorial descritivo coloca que a pessoa tem direito a um carro pequeno e um carro grande, se a pessoa chegar e colocar dois carros grandes, ela está infringindo a regra do condomínio da mesma forma que aquela pessoa está fazendo. Sexta-feira, meia-noite, está com uma festa incrível no apartamento dela. As duas pessoas estão violando as regras e elas precisam ser advertidas, multadas, e o síndico, administrador, ele precisa combater tudo isso. A gente sabe que hoje em dia no país o tamanho dos carros eles aumentaram, mas a gente sabe também que se a pessoa já tinha uma imaginação que queria comprar um carro maior e aquele condomínio tem uma restrição de área, a pessoa deveria procurar um outro apartamento em outro condomínio, né? Até porque se a gente começa a colocar exceção daqui, exceção de lá, vai virar uma terra sem lei. E amanhã depois, todo mundo começa a comprar carro grande. Ah, mas por quê? Porque o João do primeiro andar pode, porque o Alexandre do oitavo andar pode, porque o Marco dos 25 pode, enfim, começar a colocar isso daí, o condomínio fica intransitável, não consegue mais fazer manobra, não consegue fazer mais nada, né? Então, fica a regra, é extremamente polêmico. Quando eu falo, eu e outros colegas, né, a gente fala sobre isso muitas vezes em condomínio, ou até mesmo quando a gente é consultado, muitas vezes, até mesmo
pelos condôminos que estão sendo multados ou advertidos em razão do espaço dos seus veículos versus o tamanho da vaga, a gente não é muito bem visto, porque parece que a gente não está sendo maleável, mas essa é a realidade. Existe uma limitação de espaço, é obrigado a seguir. Volto um exemplo mais fácil que eu dou para as pessoas, é o seguinte: se você morasse numa casa, tá? E a gente vê bastante isso, e na sua casa tivesse um espaço para entrar 2 carros pequenos, logicamente você não compraria, hipoteticamente, 2 caminhonetes. Por quê? Porque a garagem da sua casa não cabe, você não ia deixar o seu portão aberto, você não ia ter essa ideia de comprar algo que não entre na sua garagem. E por que você vai fazer isso no condomínio? Ah, porque o condomínio ele é maior, é mais espaçoso? Não. Então, quem pensa dessa forma também está pensando de uma forma não adequada e prejudicando toda a comunidade condominial. Porém, o que a gente sabe também é que muitas vezes lidar com esse assunto de vagas, de tamanho de vaga, sorteio de vaga, tudo, não é algo muito popular no condomínio. Isso daí sempre traz problemas para o síndico, né? Muitas vezes o síndico tem uma boa gestão, tem um monte de pessoas que o apoiam, só que quando ele vai lidar com questões relacionadas a tamanho de vaga de garagem, ao sorteio de vaga de garagem, muitas vezes isso daí causa um abalo até na sua própria gestão. Mas é obrigado a fazer isso. O síndico e qualquer condômino tem que seguir o que está na convenção e na regra. Violou a convenção, adverte e multa. Senão, a gente sempre fala, vira muito, muito arriscado você ter um condomínio bem administrado, isento, se a gente vai ter um condomínio que permite o Alexandre ter 2 caminhonetes na sua vaga, extrapolando o espaço, e ao mesmo tempo vai punir a Maria porque está fazendo uma festa meia-noite, né? Os dois estão violando as regras, os dois têm que ser multados. É obrigação do síndico, senão ele está sendo até omisso, tá bom? É um tema polêmico interessante, mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aí no comentário e a gente vai responder à medida do possível. Tá bom? Muito obrigado e lembre-se, viver em condomínio é exercício diário de democracia. Tchau, tchau.